de eficientes na busca por tesouros enterrados há muitos anos nos solos, os detectores FG80 e FG90, desenvolvidos pela Mineouro, também são capazes de localizar ouro natural. Nesse tipo de pesquisa é preciso ficar atento, pois o detector reage de formas diferentes conforme a natureza do ouro encontrado no local. Esse vídeo vai ajudar você a manusear corretamente o seu detector, levando em consideração as diferentes condições geográficas das pesquisas. Primeiramente, você deve calibrar o seu detector. Este procedimento deve ser repetido sempre que você chegar no local da sua pesquisa. Coloque o detector na posição vertical, segurando com a mão direita no cabo de transporte. Coloque o vernier, ou seja, o contador mecânico de números, em 0 e então ligue o aparelho. Pressione o botão vermelho de teste de pilhas. Observe a carga da amperagem, que deve atingir entre 13 e 18 volts. Quando estiver abaixo de 12 volts, troque as pilhas. A bateria 9 volts somente será substituída quando o display digital não acender mais. Aponte a bússola para o sul e gire o vernier até ouvir um bip contínuo. Reduza lentamente o contador até o detector silenciar, estabilizando-o. Volte então no mínimo mais 10 unidades para que o detector não fique muito sensível. Após completar o processo de calibração, você já pode começar a sua pesquisa. Procure caminhar no sentido norte-sul, procurando seguir uma trajetória em zigue-zague sempre que o local permitir. Movimente o detector da esquerda para a direita e da direita para a esquerda numa velocidade mediana. Conforme a geografia do lugar, vá percorrendo a área de pesquisa. Ao aproximar-se de uma região com ouro enterrado, o detector deverá bipar. Ao ouvir o bip, comece a caminhar lentamente nesta direção, ainda movimentando o detector da mesma maneira. Quando o detector acusar uma marcação, fique atento, pois o aparelho se comporta de maneiras diferentes de acordo com a forma do ouro detectado. Ao ultrapassar o local onde o ouro foi detectado, o detector irá parar de bipar. Dê meia volta e calmamente volte a buscar o sinal, movimentando o detector na horizontal, voltado para o chão. Continue o processo até que o detector volte a bipar. Abaixe o localizador próximo ao chão e marque este local com um X. Dê um passo para frente, mantendo o movimento em forma de meia-lua. Ao ouvir o bip, marque este novo ponto com um X. Dê mais passos à frente, marcando o chão conforme o sinal do detector. Continue assim até que o detector silencie. Isto quer dizer que você ultrapassou o final do veio ou do filão, pois ele se encontra abaixo dos pontos marcados anteriormente. Agora, caso o local em que você se encontra seja plano, é possível medir a profundidade em que o ouro está. Escolha um dos pontos marcados e monte o detector no suporte, colocando-o a 20 centímetros do centro marcado, com a antena apontada para baixo e com a bússola apontada para o norte. Segurando o Center and Dip pelo cabo de transporte, faça movimentos em cruz, confirmando o centro marcado pelo detector. Ao localizá-lo, o detector emitirá um bip. Afaste-se lentamente na direção norte, movimentando o Center and Dip até ouvir novamente um bip. Marque este segundo ponto com uma cruz. A distância entre os dois pontos é igual à profundidade do ouro encontrado no local. Lembre-se que o ouro encontra-se onde você marcou a primeira cruz, e é neste local que você deverá escavar. Agora, caso você tenha detectado um manchão, a reação do localizador será diferente. O detector começará a bipar continuamente, disparando para todos os lados e direções. Para que você tenha certeza de que realmente encontrou um manchão, afaste-se do local até que o detector pare de bipar. Fique de frente para o sul.
Coloque o detector na horizontal, virado para baixo e caminhe. Quando ouvir um bip ou mais, marque um X no solo e continue caminhando. Prossiga até que ele pare de bipar. Novamente, marque este local. Posicione-se no extremo leste e volte caminhando em direção ao centro da região. Marque o ponto onde o detector voltar a bipar e prossiga caminhando. Quando o detector silenciar, marque novamente o solo. Entre os 4 pontos marcados, encontra-se o manchão. Havendo uma quantidade muito grande de ouro concentrado nesta área, não será possível marcar a profundidade em que o metal está enterrado. Neste caso, apenas comece a escavar com atenção e cuidado até encontrá-lo. Lembre-se, o FG80 e FG90 detectam através da busca por campos iônicos gerados pelo ouro enterrado há muitos anos. Portanto, o detector não funcionará em locais cujo campo iônico já tenha sofrido interferências pelo homem. Uma vez retirado do solo, o ouro deixa de ser detectável pelo FG90 ou FG80. As condições climáticas favoráveis para uma boa pesquisa são quando a umidade relativa do ar encontra-se abaixo de 60%. Nunca ligue o detector enquanto estiver ocorrendo descargas atmosféricas em sua cidade. Depois de dias chuvosos, é sempre bom esperar entre 1 ou 2 dias de sol para pesquisar, pois assim a corrente estática se propaga mais fortemente. Nunca ligue o detector próximo de veículos com o motor ligado. A Mineouro recomenda que você não vista roupas de nylon ou plástico durante as pesquisas, pois este tipo de roupa pode causar interferência no funcionamento do detector. Nunca ligue o detector próximo a TVs com tubo de imagem de vidro. Antes de guardar o aparelho, retire as pilhas.